Salve, salve galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje eu gostaria de comentar com vocês um pouco sobre a continuação daquele texto ao qual nós estávamos falando, daquele autor que é até que muito comentado no nosso meio, chamado de Léo Strauss. O autor que ficou um tanto conhecido por ter sido em alguma medida o fundamento político para aqueles que foram e fizeram parte da base política do governo do George W. Bush. Então, esse autor ele é impressionante para nós estudarmos ele. Em um primeiro momento eu dizia que para o autor a modernidade ela pode ser concebida, ela pode demonstrar ao menos 3 movimentos, né? E eu falava a respeito do primeiro movimento na modernidade, que o autor trazia ao menos 2 autores importantes para isso. O primeiro deles era Maquiavel e uma continuação ao mesmo tempo que uma dicotomia epistemológica ali entre Maquiavel e Hobbes, como os formadores dessa primeira onda, desse primeiro movimento da modernidade. Parando agora para pensar um pouco e comentando com vocês, eu lembro-me que na própria faculdade, em um certo dia, eu comentava com a professora de filosofia, eu comentava justamente sobre isso com ela. Eu falava, professora, mesmo dentro da modernidade, nós temos aí uma diferenciação epistemológica. E os autores que eu usava eram exatamente os 2 autores que o próprio Léo Strauss usa, né? Que é o Hobbes e o Maquiavel. Porque eu dizia assim, enquanto para nós conhecermos a realidade, Maquiavel se utiliza de uma metodologia filosófica para olhar a história, né? Maquiavel é um historiador, então ele olha a história para compreender aquilo que o mundo, aquilo que a realidade pode dizer. Nesse mesmo instante, dentro da modernidade, com o apogeu do antropocentrismo, nós temos também uma maneira diferente de olhar para a realidade, para o mundo, que é a maneira como Hobbes faz. O justnaturalismo, mesmo sendo moderno, ele olha para dentro de si, né? A realidade, a verdade, ela está em um recuo para dentro de nós. É por isso que nós temos na modernidade a fabulação do homem natural, né? Do homem em seu estado de natureza. Porque há um recuo interior. A verdade ela está dentro de mim. Eu preciso de mergulhar dentro de mim para encontrar essa verdade, né? E aí a gente pode ver nitidamente o diálogo que a modernidade pode ter justamente com o protestantismo também. Mas isso não vem ao caso. Isso é só um parênteses que eu gostaria de abrir para comentar com vocês que esse autor se utiliza desses 2 autores, Maquiavel e Hobbes, para dizer que eles fazem parte desse primeiro movimento da modernidade, mas são 2 autores que ao mesmo tempo se completam, ao mesmo tempo se abraçam, mas são 2 autores que se utilizam de metodologias de analisar o mundo diferente. Então o primeiro movimento era a redução de um problema moral e político para um problema técnico, né? Nós vemos com Maquiavel que a questão é eficácia. A questão é como você vai inscrever o seu nome enquanto um bom príncipe na história. É no momento onde a história abre uma brecha para você e você fala, o meu nome vai ser escrito aí. Eu jamais deixarei de ser lembrado. Mas se para isso você precisasse utilizar do medo, do temor, da violência, isso não importa. Importa você ser técnico, ser eficaz e eficiente naquilo que você se propõe a fazer. O segundo movimento para o autor, ele então começa a ser, ele começa a acontecer com Rousseau, porque o Rousseau vai trazer novamente para o debate a questão da virtude, né? Ele vai dissertar sobre um estado de natureza que é pré-humano, é antes do humano, segundo o autor. Um lugar onde a humanidade do homem
é histórica e não natural, né? A humanidade do homem, ela é histórica e não natural, porque naturalmente nós somos animais. Naturalmente nós somos o selvagem, né? Eu não digo o bom selvagem, mas nós somos o selvagem em um estado de natureza puro. Aqueles que se encontram, que se esbarram pelos eventos fortuitos da vida, né? Pelos encontros fortuitos da vida. E a partir do momento que a nossa natureza vai se aperfeiçoando através da perfectibilidade, e nós chegamos em um momento em que nós não paramos mais na primeira árvore a qual nós encontramos, né? Nós não paramos mais embaixo da primeira árvore a qual nós encontramos. A partir desse momento nós já temos uma capacidade teleológica de propósito, né? Nós já não somos mais condicionados e determinados pela necessidade. E então o homem natural de Rousseau, segundo o autor, é um homem que carece de sociabilidade. É o que eu disse, ele se esbarra, né? Ele só se esbarra para a cópula, ele só se esbarra para procriar. E logo que nasce o bebê, logo que nasce a prole, essa prole é abandonada ao mundo para que ela possa crescer, para que ela possa lidar com a vida, né? Então, o homem natural de Rousseau, segundo o autor Léo Strauss, ele carece de sociabilidade. É, é, assim como também o homem robesiano, né? Mas ao mesmo tempo que esse homem do Rousseau ele carece de sociabilidade, ele também carece de racionalidade. E isso é importante para nós compreendermos, né? Esse homem natural rousseauiano não é um homem racional, ele é um selvagem, né? A natureza, isso é importante que o autor apresenta. A natureza, em algum momento, ela não dá conta. Ela não dá conta de fazer com que a sobrevivência humana continue a acontecer. Seja porque o espaço fica pequeno, seja porque há uma grande procriação, mas a natureza por si só, o acaso por si só, ele não dá conta de fazer com que os seres humanos continuem a sobreviver. E é exatamente nesse momento em que nós podemos olhar e podemos ver que há uma necessidade de organização. É por isso que os homens eles vão se organizar. Parece muito com o modelo robesiano, não é mesmo? Ambos são justnaturalistas, ambos são contratualistas, mas a questão é o seguinte, a grande sacada do Rousseau é o seguinte, Hobbes não chegou. O homem natural robesiano, ele já não é mais um homem natural. O Hobbes ele deveria ter recuado mais, ele deveria ter chegado no pré-humano, antes desse estado de guerra, antes desse lugar do estado de natureza robesiano. Há uma realidade ali. Então deve-se, portanto, segundo Rousseau, nesse momento onde o acaso, a natureza, a naturalidade, ela não dá conta de garantir a sobrevivência humana, nesse momento, então, Rousseau aponta para algo. Ele vai dizer o seguinte, deve prevalecer algo. O que deve prevalecer? Deve prevalecer a vontade geral. Deve prevalecer a vontade geral. Que o autor, o Léo Strauss, define como uma vontade inerente ou imanente à sociedade propriamente constituída, assume o lugar da lei natural transcendente. Então, o que deve sobressair entre nós nesse momento? A vontade geral. O que é a vontade geral? É uma vontade inerente. Ela é uma vontade que é imanente daquela sociedade a qual ela está. Então, a vontade geral, essa vontade, ela deve, em alguma medida, sobressair. Agora, olha só que interessante.
há um abismo entre a realidade, é isso que o Rousseau aponta pra gente, é por isso que o Rousseau é tão interessante também. Há um abismo entre a realidade e a idealização, certo? Nós temos idealizações e nós temos uma realidade. Há um abismo entre essas duas situações. Agora, o conceito de vontade geral do Rousseau tenta fazer o quê? Ele tenta abarcar, ele tenta juntar, ele tenta unir a realização ou a realidade e a idealização. Ele quer unir aquilo que é com aquilo que deve ser. Então a vontade geral, ela é uma idealização? É, mas ela é uma idealização imanente. Ela é uma idealização inerente. Ela é uma idealização que é possível, que é real. Ela não é simplesmente uma idealização, pura e simplesmente. Então, em Rousseau, o homem está liberto da natureza humana, né? Ele tem a possibilidade de construir a sua história, ele tem a possibilidade de reconstruir a sua história, de refazer, de se reinventar. E isso é interessante nós observarmos dessa maneira, justamente pelo seguinte ponto, porque quando nós vamos para teorias mais enrijecidas, mais endurecidas, como a teoria, por exemplo, robesiana, nós temos que aceitar que há uma falibilidade, que há uma limitação, que há uma dificuldade inerente à natureza humana, né? Diferentemente desse convite, né? Por isso que o Rousseau ele é um convite à esquerda, ele é um chamado à esquerda propriamente dita, porque acredita-se nessa possibilidade de reconstrução, né? E então o Rousseau ele é caracterizado como essa segunda onda ou esse segundo movimento da modernidade, porque ele traz novos pontos a serem colocados, mas ele traz também novamente essa questão da virtude, da moral. Ele traz novamente esse debate que na primeira onda ou no primeiro movimento da modernidade nós podemos dizer ali que esse debate ele fica meio que oculto. Ok, galerinha do Pincelada do Saber, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que vocês também se inscrevam, cliquem em gostei, compartilhem esse vídeo, comente aqui embaixo, que eu gosto bastante de dialogar com vocês, e até o próximo Pincelada do Saber. Vamos para a terceira onda esse terceiro movimento, segundo Léo Strauss, da modernidade. Até o próximo Pincelada do Saber e é hora de dar tchau!